Pessoal, quem nos trouxe uma pergunta de hoje, né? A nossa pergunta de hoje foi a Maria José, tá? Prestem bem atenção que é uma pergunta um pouquinho extensa, mas eu achei super interessante em responder para vocês, tá? Em forma de vídeo, porque é uma realidade que pode acontecer com muitos de vocês, tá? Prestem atenção na pergunta da Maria José. Eu pago o consignado e tenho 74 anos. E o pior que aconteceu comigo foi que, no ano de 2015, no mês de maio, eu fui ao Banco do Brasil, onde eu sempre renovei meus empréstimos. Sou cliente, BB, né, há muitos anos. Fiz uma renovação de empréstimo que fala que eu recebi o valor de 30 mil. Não foi verdade. Estava depositado na minha conta o valor de 18. Bom, vamos lá, gente. Eu vou explicando para vocês em partes para que vocês possam entender o que acontece, tá? Pode ser, eu não estou dizendo, dona Maria, mas é muito comum acontecer o quê? Provavelmente a senhora pegou, né, o valor de 18 mil reais, só que o valor de 30 é o valor final do seu contrato, ou seja, é o valor que a senhora pagará provavelmente no prazo de 96 meses, entende? Então, o valor líquido 18, mas o valor final pago 30 mil. Pode ser isso que acontece, tá? Isso acaba gerando muitas dúvidas nas pessoas na hora de fazer a contratação. Acabam confundindo, na hora que vê lá no contrato, o valor final do contrato e acha que é aquele valor que teria que ter caído na conta, tá? Mas vamos lá. Não foi verdade, foi depositado na minha conta o valor de 18 mil para pagar em 96 meses. O valor descontado na conta bancária é de 1.105. Terminou agora no mês de maio de 2023. Acionei a justiça para diminuir os juros ou suspender o desconto. Olha, aí já tem uma divergência, porque a dona Maria está falando que terminou no mês de maio. Como suspender o desconto de algo que terminou? Já tem uma divergência aí da dona Maria, né? No sentido do que ela está colocando para a gente, certo? Diminuir os juros, eu vou explicar mais detalhes sobre isso, tá? Mas isso acaba acontecendo também, às vezes, por orientação errada, né? De pessoas que às vezes entram em contato. Vamos lá. Nada foi resolvido, terminei envergonhada, decepcionada, paguei o valor de 104 mil reais. Confiei nos advogados e sempre com a esperança de ser resolvido. E para surpresa minha, perdi a ação, que foram duas, e o banco me condenou a pagar 50 mil. A advogada falou para o juiz que eu não tinha condição de pagar e o juiz engavetou o processo. E a minha situação hoje estou doente, fui diagnosticada com câncer de mama, fiz cirurgia, não tenho como me tratar, os meus filhos é quem me ajudam, mas estou bem mal, não tem mais saída para mim. Olha, gente, no caso aqui da dona Maria, o que acontece, sabe? Ela confiou, né, nos advogados, obviamente não sei se ela buscou os advogados ou se advogados entraram em contato com ela, aonde, como eu disse logo ali no começo, com base no que ela falou, já ficou uma situação meio divergente, ou seja, entrou com uma ação pedindo ou a suspensão ou a diminuição dos juros. Suspensão não teria como, porque ela disse que terminou agora em maio, ou seja, né, não tinha mais o que ser descontado. A redução dos juros, gente, é algo muito complicado, tá? Por quê? Porque toda contratação de empréstimo consignado, né, ele não tem como ter um juros abusivo, como, por exemplo, pode acontecer com o crédito pessoal, por exemplo. Por quê? Porque o crédito consignado ele é regulamentado por lei, então ele tem um teto máximo. Então, se o banco estiver cobrando aquele valor máximo que está regulamentado por lei, não tem juros abusivo, entende? Ou seja, foi contratado com base naquilo que foi acordado em contrato, né? Os juros é o juros que está acordado em lei, ou seja, o banco simplesmente colocou aquilo que, né, o órgão ou a lei autoriza, e até mesmo o que acontece. Por exemplo, se a gente pensar na questão do INSS, nem que você queira colocar uma taxa de juros abusiva, na hora que chega no INSS, o INSS vai verificar a taxa que está acima do permitido e ele cancela, entendem? Então, assim, essa questão de juros abusivos, na parte do consignado, é um pouquinho complexa, né? É um pouquinho complicado,
esses tipos de ações. E é muito comum, infelizmente, acontecer o que aconteceu com a Dona Maria, que ao invés dela ganhar, ela perdeu e ainda teve que pagar para o banco. De uma certa forma, né, os advogados conseguiram amenizar para ela, no sentido de, alegando que ela não teria condições de pagar, e o juiz arquivou. Mas pensa, ao invés de ganhar, a Dona Maria poderia ter saído num prejuízo, ou seja, tendo que pagar ainda ao banco, tá? Então, gente, eu sempre falo muita cautela, né? Sempre que pintar qualquer tipo de dúvida referente a juros ou alguma coisa do tipo, procura um advogado especialista para que ele possa te dar as orientações de forma correta. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas são abordadas em sua residência, com pessoas que se apresentam como advogados, né, e muitas vezes não são, tá? E às vezes também falam uma coisa e pedem outra, ou seja, tem pessoas que falam, ah, nossa, mas o advogado quando veio na minha casa, ele falou que pediria sobre isso, e a ação está pedindo sobre aquilo, entendem? Então sempre muito cuidado também na hora de contratar ou até mesmo de autorizar alguém, né? Porque uma situaçãozinha feita de forma errada, ao invés de beneficiar, vai te prejudicar, ok? Vamos então à outra pergunta. A outra foi da Ana Marisa Prantz. Oi, eu fiz a portabilidade com o banco BMG faz 8 dias, ainda não sei por que a demora. Provavelmente, Ana Marisa, ainda não aprovou, né? Ou seja, não finalizou sua portabilidade, né? Deixa eu te explicar. A portabilidade, gente, é assim, ó. Esse prazo que ela está dizendo de 8 dias ainda está naquele prazo inicial que é o envio do saldo devedor, tá? Então, quando você inicia uma portabilidade que vai solicitar o saldo devedor para o banco que está o seu contrato, ele tem 7 dias úteis para enviar o saldo devedor. Então, 7 dias úteis são mais do que 7 dias corridos, certo? Porque não conta sábado, domingo e feriado. Então, se ela está falando que ainda faz 8 dias, provavelmente 8 dias corridos, né? Ainda está dentro daquele prazo inicial do envio do seu saldo devedor, tá? Eu sempre falo que mais ou menos aí o prazo para finalizar uma portabilidade é de 15 dias úteis, tá? Por quê? Porque existem vários prazos que precisam ser respeitados e normalmente os bancos utilizam-se desses prazos sempre no máximo dos dias. Então, por exemplo, se ele tem que mandar o saldo com 7 dias úteis, normalmente ele manda com 7 dias úteis, entendeu? Então, saiba, Ana Marisa, que ainda está dentro do prazo, ok?